A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, que a graça e a paz do Senhor inunde o seu lar, a sua casa, a sua família, ou aonde você esteja nos assistindo. Amém? Queridos, eu já quero iniciar falando do tema da ministração desta noite. E o tema da ministração desta noite é: todo destino tem um processo, ou todo destino passa por um processo. Isso em todas as áreas da minha e da sua vida, seja num processo seletivo, seja numa viagem que nós estamos almejando ou planejando. Nós sempre estamos visando o destino. E quando se trata de viagem, é muito bom, é muito maravilhoso, porque já estamos vislumbrando a água de coco, estamos vislumbrando aquele mar maravilhoso, ou até mesmo vislumbrando aquela chácara com a piscina, churrasco e tudo mais. Mas eu não quero falar desse destino especificamente, embora seja maravilhoso pensar e imaginar nesse destino. O que eu quero falar com vocês nesta noite é um destino muito melhor. É um destino ao qual nós estamos caminhando para alcançar. É um destino que o Marquinho já começou ministrando através do louvor da adoração. Eu sigo para a cruz. Esse é o nosso destino. Ele também citou, através de um dos louvores, uma das passagens do apóstolo Paulo, que está lá, não foi essa passagem especificamente, mas eu quero ler para vocês, que está lá em Filipenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, a partir do verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos com Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui crucificado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que não há lei, irrepreensível. Mas, olha uma condição. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Notem que nesta passagem que nós acabamos de ler, e essa ainda não é a pregação desta noite, que o apóstolo Paulo está dizendo, está fazendo uma declaração das coisas que ele viveu, dos processos que ele passou para chegar no destino. Queridos, nós estamos de passagem neste mundo, para que a gente possa continuar alcançando, para que a gente possa receber a nossa coroa, que está disponível para mim e para você. Nós temos que trilhar, nós temos que caminhar esse processo.
Seja qual for o processo que você esteja passando nesta noite, pense não no processo, mas sim naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, que é os céus. Lá é o nosso, lá é o meu e o seu destino. Amém? Mas para que a gente possa entender e compreender o que é um destino, eu quero ler para vocês. Destino é um substantivo masculino que indica um fim ou o resultado de uma determinada ação. Grave isso. Destino é sinônimo de sina, que não é isso que eu quero dizer para vocês nessa noite, mas eu quero ler o significado. Fado, sorte, futuro, fatalidade ou fortuna. Como também significa direção ou rumo, é uma palavra que está relacionado àquilo que eu disse a vocês no início, a uma viagem, a um turismo, a um destino. Destino é um substantivo masculino e indica o fim de um resultado de uma determinada ação. Processo é uma palavra de origem do latim procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir o objetivo. Quais são as medidas que nós temos tomados para atingir o nosso objetivo? O nosso objetivo não é a terra, o nosso objetivo é a nossa morada celestial, o céu. Quais são as decisões que você tem tomado para alcançar este objetivo? O apóstolo Paulo vai dizer também em Filipenses, um pouco antes, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Foi posto para mim e para você um caminho ao qual nós estamos trilhando como cristãos maduros e verdadeiros. Mas antes de nós chegarmos nesse destino, nós passaremos por alguns processos que são inevitáveis na nossa vida. Alguns imprevistos eles podem acontecer. Todas as vezes que nós planejamos uma viagem, algumas vezes nem sempre acontecem alguns imprevistos. Fura o pneu do carro, se você vai de carro. Ou às vezes você tem uma vontade de ir ao toalete, você tem que parar na estrada e usar o banheiro. E tantos outros imprevistos que acontecem na estrada. Ao longo da nossa vida nós vamos ter decepções. Nós seremos traídos pelas amizades que temos. E o mais importante desse processo que estamos passando é os arrependimentos, é o amadurecimento e a transformação que a palavra do Senhor vai fazer em mim e em você. Transformar o meu e o seu caráter, vai nos deixar mais parecido com o Senhor. E Paulo vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo também vai dizer isso. E é óbvio que falando de Paulo, na minha humilde opinião, é claro que nós temos na Bíblia vários exemplos de processos que os personagens bíblicos passaram para alcançar um destino. Quando Deus falou com Abraão para ele sair da terra que ele estava e ir para uma terra que ele nem sabia, era um destino que o Senhor havia dito a ele, mas ele não sabia do processo que ele ia passar. Mas pela fé, Abraão creu em Deus e foi por uma terra que ele nem sabia qual era. Mas ele foi. O apóstolo Paulo, da mesma forma, ele não sabia do destino, aliás, do processo que ele iria passar. Muitas vezes eu e você não sabemos o que nos espera, porque se a gente fique sabendo, a gente desiste na hora. Então eu não podia deixar de compartilhar com vocês a história do apóstolo Paulo, algo que me chama muito a atenção, daquilo que ele passou, de quem ele era, de quem ele se tornou e quem ele foi. Quando vocês tiverem uma oportunidade,
vocês leiam lá as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E eu tenho certeza que muitas vezes vocês vão se colocar nessas cartas. E eu tenho certeza que a fé de vocês será aumentada. As epístolas do apóstolo Paulo, ou as cartas do apóstolo Paulo, assim como vocês queiram chamar, Paulo ele vai usar por várias vezes algumas ilustrações para comunicar as verdades escritas nestas cartas, da nossa caminhada cristã, ou seja, do nosso destino. Paulo vai falar acerca da vida militar, lá em Efésios, vai falar sobre a armadura de Deus. Paulo também vai falar nas cartas aos Coríntios sobre a arquitetura, a habitação do Deus, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Paulo também vai falar da agrícola. Tudo aquilo que você plantar, certamente você vai colher. E por fim, o apóstolo Paulo, ele também vai falar da sua carreira atlética, daquilo que ele perseverou. Em Coríntios e em Filipenses também ele vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que quase todos aqui desejam ser e são cristãos vitoriosos. Ou aqueles que ainda acham que não são vitoriosos, almejam ser, talvez pela circunstância que esteja passando. Mas eu quero te dizer que você é um cristão vitorioso, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 20 vai dizer que a nossa pátria, ela não está aqui, a nossa pátria é os céus. O nosso destino é o céu e não a terra. E muitas vezes eu e você queremos viver na terra, queremos deslumbrar as coisas da terra, mas nós temos e o Senhor plantou no meu e no seu coração a eternidade, para nós vivermos a eternidade mesmo aqui na terra, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos deu aqui, mas com sabedoria. Como eu li para vocês, tudo aquilo que o apóstolo Paulo recebeu, ele glorificou ao Senhor, mas o destino dele era outro. Ele estava vivendo sim nesta terra, mas os seus pensamentos estavam voltados para o céu. Nesses últimos tempos que estamos vivendo, nós temos que mudar drasticamente os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar, a nossa forma de falar, a nossa forma de conduzir as nossas vidas, para que nossa carreira ela seja completa, para que a gente possa alcançar o nosso destino, o nosso objetivo, que é os céus. E eu queria que vocês, nesse momento, abrissem as suas Bíblias lá em Filipenses. Vocês já estavam em Filipenses, avancem um pouquinho. Capítulo 3, nós vamos ler os versos 17 até o verso 21. E aqui a gente começa a ministração desta noite. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 17. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Irmãos, sejam meus imitadores. Paulo está dizendo, exortando os irmãos da igreja de Filipos. E olha só o que ele diz: e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas.
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. 4:1 Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Como eu disse para vocês, Paulo, ele chama muito a minha atenção em vários aspectos. Nos seus ensinamentos, no processo que ele passou, quando ele foi chamado lá em Atos capítulo 9, teve um encontro, como o pastor Caio diz, ele teve uma trombada com o Senhor Jesus Cristo. E em seguida ele aprendeu tudo o que aprendeu aos pés do maior mestre, que era Gamaliel. Paulo, ele tinha prazer, ele era um homem nato em defender a sua pátria. Foi por isso que ele matava os cristãos. Ele foi ensinado para aquilo. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele mudou a rota. Ele foi transformado. Foi transformado pelo Senhor Jesus. E tantas outras coisas me chamam a atenção no apóstolo Paulo. Tanto é que segunda-feira eu comecei a estudar as cartas, como eu disse a vocês, do apóstolo Paulo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer e nem falar, e muito menos transformar na minha vida. Mas eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não sei até quando, mas estudo como nós somos mestres, os mestres sabem muito bem quanto é isso. Estudar é aprofundar. Estudar é você buscar os tesouros escondidos. E todas as vezes que nós lemos a palavra, nós temos que buscar os tesouros escondidos. O ponto central desta carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, é sobre ações de graça, sobre encorajamento, sobre a exortação da parte de Paulo para aquela comunidade de Filipos, para os cristãos de Filipos. Filipos foi a primeira igreja que o apóstolo fundou em Roma. Por isso, a Bíblia não diz, talvez seja porque ele tinha um amor especial àquele povo, por ser a primeira igreja que ele fundou. E aquelas pessoas, elas também passavam por alguma aflição, eles estavam experimentando alguns conflitos internos naquela igreja. A igreja de Filipe, ela foi fundada por Paulo, Silas e Timóteo, cerca de 48 a 49 anos depois de Cristo. Filipos também ela está localizada na extremidade oriental da Macedônia, na importantíssima Via Egnácia, que conectava Roma a Bizâncio. O que é isso? O que é Bizâncio? Era uma cidade que viria a ser a Constantinopla. Hoje é a Istambul. Todos conhecem Istambul, não por estar lá, mas por ouvir falar. Nessa carta também vamos ver o apóstolo Paulo falar que é mais profundamente importava para ele, que era o Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. O apóstolo Paulo vai falar basicamente desses temas que eu acabei de dizer. Paulo também ele vai fazer uma declaração a qual nós lemos lá no verso 14 do 4 ao 14, ele vai falar sobre da onde ele veio, quem ele era, de qual linhagem ele era. Nós lemos que ele era da linhagem de Benjamim. E lá no verso 17, Paulo começa advertindo
aqueles irmãos cristãos para que eles possam ser imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado. Paulo foi um exemplo, Timóteo, filho de Paulo, na fé, era um exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção daquele povo: sejam meus imitadores. E no verso 18, os judaizantes, que eram os inimigos da cruz, queriam acrescentar ou voltar para a lei de Moisés, a obra que o Senhor havia já feito, a obra da redenção. Judaizantes, para quem não sabe, são pessoas que, não sendo geneticamente israelita, nem tendo passado uma conversão formal ao judaísmo, eles eram judaizantes. Então eles queriam voltar, eles queriam fazer com que as pessoas seguissem as leis de Moisés, sendo que Cristo já cumpriu, já fez tudo aquilo que tinha que fazer por aquele povo. Mas Paulo, como incisivo que ele era, ele estava pedindo para aquele povo: confiem em mim, olhem para mim e me imitem. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Esses indivíduos eles não tinham uma disposição espiritual, mas sim, como diz no texto, uma indicação para as coisas terrenas. E o apóstolo Paulo vai exortá-los, como nós lemos. Apegavam-se a credos religiosos e a rituais que Deus não havia dado a Israel. Ou seja, ter disposição espiritual significa simplesmente olhar para a terra do ponto de vista do céu. Essa é a nossa disposição espiritual. É olhar para a terra do ponto de vista do céu. Nós estamos morando na terra momentaneamente, mas nós temos que olhar para o céu. Porque o Senhor plantou a eternidade no meu e no seu coração. Em Colossenses capítulo 3, verso 2, vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Os cristãos com disposição espiritual não se sentem atraídos pelas coisas terrenas ou pelas coisas deste mundo. As nossas decisões, elas têm que serem tomadas com base nos valores eternos, e não com os valores terrenos, não com os modismos passageiros que nós temos visto na sociedade. Os modismos que nós temos visto muitas vezes têm entrado na igreja. Mas pastor, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Se o Senhor plantou a eternidade no meu e no seu coração, essas modinhas são passageiras, mas o céu é eterno. É eterno. Por causa dos valores terrenos, vejam o que aconteceu com a vida de Ló. Ló escolheu as planícies irrigadas pelo Jordão e acabou perdendo tudo. Fazendo uma comparação, Moisés recusou os prazeres e os tesouros do Egito, pois a sua vida tinha um propósito maior, infinitamente maravilhoso. Olha só o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme
como quem vê aquele que é invisível. Permaneceu firme naquele que era invisível. Eu e você temos que permanecer nesse processo ao qual tem um fim, que será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá será o nosso destino. Está doendo? Aguente mais um pouco. Está passando por alguma enfermidade? Crê em Deus que Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Está esperando por uma porta aberta? Espera que ela vai se abrir. É um processo que temos que passar, é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento, é um processo de lapidação, é um processo que o Senhor quer, que a gente fique mais parecido com Ele, mas para que a gente fique desta forma, nós temos que passar por este processo. É inevitável não passar pelo processo do Senhor, é inevitável. Em Marcos capítulo 8, verso 36, não precisam abrir, vai dizer assim: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter riquezas nesta terra? Não é proibido, mas não foque, não deixe o seu coração estar nas riquezas. Porque tudo que tenho e tudo que sou veio do Senhor. Veio do Senhor. Como disse lá em Filipenses 3:20, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Esse termo grego traduzido aqui, pátria ou cidadania, dá origem à palavra política, na nossa língua atual. E sabe o que significa política? Está muitas vezes relacionado ao comportamento de um indivíduo como cidadão de uma nação. Haja vista o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não se fala de outra coisa a não ser política. Não se fala de outra coisa a não ser candidato à presidência. E queridos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Orem, busquem ao Senhor de todo o coração, para que você vote com consciência. Eu não estou defendendo o partido e nunca vou defender. Mas tenha consciência. Busque no Senhor. Como eu disse, política é relacionado ao comportamento de um indivíduo como cidadão de uma nação. A nação, ela não está na mão de um político. A nação, ela está nas mãos do Criador, do Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que me escolheu e te escolheu, para que a gente possa alcançar o nosso destino, alcançar a nossa pátria, que é os céus. Paulo também vai nos incentivar a ter uma disposição espiritual, mas para que a gente possa ter uma disposição espiritual, ele vai ressaltar algumas características dos cristãos, cuja a cidadania não é a terrena, é o céu. Assim como Filipos, ele era uma colônia de Roma em território estrangeiro, a igreja também é uma colônia do céu na terra, momentaneamente. Até o que o Senhor toque as trombetas e a gente vá se encontrar com Ele nos céus, nas nuvens. O cidadão do céu que vive na terra não pode ficar sempre desanimado com as circunstâncias. Não pode ficar sempre, estou dizendo sempre, não é proibido você ficar desanimado, mas não pode ficar sempre. Um dia o Senhor vai voltar. Um dia o Senhor vai voltar. Nós temos que continuar realizando, nós temos que continuar planejando, nós temos que continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou para que a gente fizesse, mas com o nosso coração voltado para Ele. Lá em Lucas capítulo 12, verso 40 ao 48, vai falar sobre a parábola do servo vigilante. Será que nós estamos sendo vigilantes?
temos que ser vigilantes, temos que colocar azeite na nossa botija. O cristão com disposição espiritual não vive em função das coisas do mundo ou das circunstâncias deste mundo. Antes, o cristão vive na expectativa das coisas do mundo por vir. Isso não significa que nós temos que ignorar as nossas responsabilidades diárias. Muito pelo contrário. Mas sim, que os nossos atos presentes são governados por aquilo que Cristo fará no nosso futuro. Nós temos que ser governados pelo Senhor, e não pelo ímpeto do nosso coração, e não pelas nossas decisões, que muitas vezes são tomadas pelo ímpeto, e lá na frente nós quebramos a cara. Paulo ele vai mencionar de um modo específico, que nós cristãos receberemos um corpo glorificado. Hoje nós vivemos em um corpo de humilhação. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:21 que nós vimos. Mas quando Cristo voltar, nós receberemos um corpo de glória. Isso vai acontecer num piscar de olhos, irmãos. Nós não vamos nem sentir. E todas essas coisas que nós estamos vendo com os nossos olhos vão deixar de ter valores. Porque nós estamos preocupados com valores monetários. Nós estamos ansiosos com tantas coisas que estão acontecendo. Estamos ansiosos com o trabalho. Estamos ansiosos com as finanças. Estamos ansiosos com tantas outras coisas. Mas nós esquecemos de ansiar pela presença do Senhor. Esquecemos de buscar na palavra. Pastor Paulinho começou lendo Tiago 4:8. Se nós chegarmos ao Senhor, Ele vai chegar a nós. Nós temos que nos chegar ao Senhor para que Ele possa chegar a nós. Se estivermos vivendo no futuro, nós iremos exercitar a nossa disposição espiritual. E iremos viver as coisas que são verdadeiramente importantes na minha e na sua vida. Comece a examinar o seu coração, comece a examinar a sua mente. Marquinho, você, por gentileza. Eu já estou caminhando para o fim. Nós temos que examinar como está o meu e o seu coração. Nós temos que examinar o que nós estamos pensando ao longo do dia. Nós temos que clamar ao Senhor, que queremos ser transformado, que nós queremos ser achado nele, como o apóstolo Paulo também diz aqui em Filipenses. Todo destino, ele passa por um processo. Talvez o processo que você esteja passando está doendo. Tem uma irmãzinha que está nos assistindo pelo canal do YouTube. Eu sei que o processo que ela está passando é um processo doloroso. É o mesmo processo que a pastora Camila passou, é o mesmo processo. E a gente sabe, eles muito mais do que eu, que nós, que esse processo é doloroso. Mas nós sabemos em quem confiamos. Sabemos em quem confiamos. Não desista, minha irmã. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Tem um termo que nós lemos lá no capítulo 21, no 3:21. Lá em Filipenses. Subordinar a si todas as coisas. Esse termo é um termo militar. Subordinar significa organizar em ordem de dependência, ou seja, do inferior para o superior. No quartel isso se chama divisão de tropas. O pastor Getúlio poderia falar com mais propriedade do que eu.
E esse é um problema que nós estamos passando hoje. Não colocar as coisas no seu devido lugar, na ordem que elas devem ser colocadas. Uma vez que os nossos valores, eles se encontram totalmente distorcidos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós desperdiçamos tempo e vigor em atividades que são inúteis. Vou repetir. Hoje nós desperdiçamos tempo e vigor em atividades que são inúteis. Buscamos tantas coisas, mas esquecemos do principal. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Investimos tanto tempo em coisas que são inúteis, que vai chegar lá na frente, nós vamos estar cansados, sobrecarregados, estafados, e nós vamos esquecer da presença do Senhor. Vamos esquecer da presença do Senhor. E sabe o que vai acontecer? A nossa visão vai ficar obscurecida. E aí a volta do Senhor Jesus Cristo não parece ser tão real como nós estamos vendo, ouvindo. Porque nós estamos investindo tempo em coisas inúteis. Comece a investir o seu tempo, que é precioso. O Senhor não vai aumentar mais 24 horas no tempo. Não vai aumentar mais 1 minuto, porque o tempo que Ele fez, nos deu, é perfeito. É perfeito. Ele não erra. Não erra. E eu quero concluir. Viver no futuro significa deixar que Cristo ordene todas as coisas de acordo com a verdadeira importância. Sabe o que isso significa? Vislumbrar sempre os valores celestiais e ter a ousadia de crer naquilo que diz lá em 1 João capítulo 2, verso 17. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Eu queria que, enquanto o Marcos Vinícius, carinhosamente chamamos ele de Marquinho, ele adora ao Senhor. Você aí no seu lugar, comece a colocar nos pés do Senhor aquilo que você tem investido muito tempo, que para o Senhor é inútil. Certamente o Espírito Santo, Ele há de colocar isso no seu coração. Certamente Ele vai dizer aquilo que precisa ser feito. Certamente Ele vai te direcionar. Mas esteja sensível à voz dEle. Talvez o que Ele te peça nesta noite, aos seus olhos seja impossível, mas creia. Mas creia, porque Ele é fiel e justo para te ajudar. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu na minha e na sua vida. Quando nós começamos a caminhar, quando o Senhor nos chamou para caminhar de eternidade em eternidade, caminhar em novidades de vida, se nós soubéssemos daquilo que nós iríamos passar, nós teríamos desistido. A história da nossa igreja, desses 22 anos, quando os pastores Caio e Raquel, se eles soubessem daquilo que eles iriam passar, certamente eles não iriam aceitar, como eu e você. Então aí no seu lugar, é você e Deus.
é você com Deus. Você aí de casa, é você e Deus. É você com Deus. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando no seu coração. Tem uma passagem lá em Isaías 43, a partir do verso 18, diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rio nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós somos propriedade exclusiva do Eterno. Nós fomos chamados, escolhidos para glorificar o nome do Senhor. Nós somos escolhidos para passar por esse processo, para que nós possamos alcançar e chegar no destino que está posto para mim e para você, que é a eternidade. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, nós submetemos ao seu senhorio. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos submetemos às tuas mãos potentes e poderosas. Pai, em nome de Jesus, queremos estar nos lugares, ó Pai, que o Senhor quer que estejamos. Não queremos, ó Pai, perder tempo com coisas inúteis deste mundo, com os prazeres deste mundo, mas nós queremos desfrutar das coisas eternas. Como o Senhor colocou, plantou no nosso coração a eternidade, nós queremos viver isso dia após dia, Senhor, ansiando pela sua volta, sendo transformado pela sua palavra, liberto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, das nossas mazelas, dos nossos pecados dia após dia. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, perdoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as vezes que entristecemos o seu coração. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muitas vezes que trocamos os pés pelas mãos. Pai, nos perdoe pela nossa ansiedade, pelo nosso ímpeto. Pai, nos perdoa, Senhor. Queremos ser os teus imitadores, Pai. Queremos cada dia mais ser parecidos com o Senhor. Mas para isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós temos que continuar confiando na sua boa obra. Continuar confiando na sua boa mão, que tem nos conduzido. Sabemos, ó Pai, que está doendo, sim, Pai, mas nós confiamos em Ti. Sabemos em quem nós temos crido, Pai. O nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro é o Senhor, Pai. Nos ensine, Pai, nesse processo a descansar. Nos ensine, Pai, nesse processo a confiar. Senhor, nesse processo, Senhor, a descansar em Ti, Pai. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja, Senhor. Toma nas Tuas mãos a liderança, Senhor, da igreja, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada igreja que professa, Senhor, em nome de Jesus, a fé, Pai. Que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos cada um, Pai, desses pastores, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, daquilo que tem saído nos púlpitos, nos cultos, Senhor. Que nós possamos sempre glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos sempre testemunhar os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos sempre olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Cristo Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Vivo
está. Toma nas tuas mãos cada família aqui representada nesta noite, Pai. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança, Senhor. Que nós, Pai, em nome de Jesus, não venhamos nos se perder. Que a palavra, Senhor, em nome de Jesus, ministrada aos nossos corações nesta noite, Pai, ela possa ser cravada, Pai. Ela venha criar raízes. Que nós possamos praticar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem dito a nós. Nos ensine, Pai, a ser praticantes das Tuas Escrituras, Pai. Nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a buscar os tesouros escondidos na Sua palavra. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, ó Pai. Tira, Senhor, a cortina dos nossos olhos, Pai. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, o nosso coração. Toma nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que também estão nos assistindo. Que o Senhor possa continuar abençoando esta semana, este resto de semana. Que essas pessoas que estão nos assistindo possam ter uma noite reparadora. Que elas possam descansar no Senhor. Que elas possam ser curadas, transformadas, libertas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que as eternas consolações, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus.